Salmo 19. 19. 19, a partir do versículo 7 até o versículo 14. Aqui nós temos três coisas sobre a palavra de Deus, né? Títulos que é dado à palavra de Deus, o que ela é e o que ela faz. Então, quando estamos estudando a palavra de Deus, nós precisamos estar bem inteirados dessa revelação aqui, porque na posse dessas verdades eternas para as nossas vidas, vai nos ajudar e muito na nossa caminhada de estudo da palavra de Deus, né? Então, o versículo 7 diz o quê? A lei do Senhor é perfeita. E o que é que ela faz? Refrigerar a alma. Então, a lei do Senhor representa a palavra de Deus, pode substituir, né? A palavra de Deus, ela é o quê? Perfeita, assim como Deus é perfeito. E o que é que ela faz? Restaura a alma, né? A alma de quem? De cada um de nós, né? A palavra tem esse poder, o poder da restauração, né? O poder da transformação, o poder da mudança, né? Então, veja o que ela é perfeita, porque o Deus que inspirou os 40 homens para escrever também é perfeito, né? Então, a lei do Senhor é perfeita e ela restaura a alma, né? Outro título dado à palavra de Deus, o testemunho do Senhor é o quê? Fiel. É fiel. E dá o quê? Dá sabedoria Aos simples, né? Assim como ela é perfeita e restaura a alma, esta palavra também ela é fiel, né? Porque o Deus que a inspirou, ele é fiel. E o que é que ela dá aos que se aproximam dela? O que é que ela faz? Dá sabedoria. Restaura a alma e dá sabedoria aos simples. Aqueles que humildemente vão à fonte, né? E se deliciam dessas palavras, né? Outro título dado à palavra de Deus, o versículo 8, diz o quê? Os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração no mandamento do Senhor, e é puro e ilumina os olhos. Então, os preceitos do Senhor é outro título dado à palavra de Deus, né? O que é que ele é? São retos. O que é que ele faz? Alegra o coração, né? Então, restaura a alma, veja o poder da palavra. Ele também dá sabedoria, mas também ela dá o quê? Alegria. Alegria aonde? No coração, né? Veja o quanto é importante a palavra de Deus, né? Os mandamentos do Senhor é puro e ilumina o quê? Os olhos, né? Então, irmãos, são 4 aqui que nós estamos observando, né? Títulos dados à palavra de Deus, o que ela é e o que ela faz, né? Além disso, o versículo 9 vai ter outro título da palavra de Deus. Ela é chamada de quê? Ele é o quê? Límpido, né? E o que é que tem? Permanece para sempre, né? É uma palavra eterna, né? Ela permanece, né? Ela não fica só, né? Na esfera humana, né? Ela tem a sua dimensão na eternidade, ela permanece para sempre, né? Agora, nós vamos ver 2 coisas também em relação à palavra de Deus. Quanto ao seu valor, a sua preciosidade, o versículo 10 vai dizer o quê? Mas desejáveis são do teu ouro, sim, do que no couro fino, mais doce do que o mel e o licor dos favos. Então, irmãos, ele diz que a palavra de Deus, ela é muito, é a riqueza dela, né? Muito ouro depurado, né? O seu valor é tremendo, né? E o seu sabor é o quê? Mais doce do que o mel. E o quê? E o destilar dos favos, né? Então, além disso, versículo 11, por eles se admoesta o teu e em os guardar ao quê? Uma grande recompensa. Qual a grande recompensa de guardar a palavra de Deus? Qual a grande recompensa em guardar a palavra de Deus?
a vida eterna, né? O que mais? Ter a alma restaurada, né? Ter a sabedoria, ter a alegria no coração, ter os olhos iluminados. Essa palavra, ela permanece para sempre, né? Essa palavra é justa, né? A parte B do versículo 9 diz: o juízo do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos, né? Ela nos admoesta, né? A guardá-la, né? E aqui o versículo 12, ela faz algo tremendo na nossa vida, né? Ela prescruta a nossa alma. E aqui temos uma pergunta: quem há de entender os próprios erros? Quem é, né? Quem há que possa discernir as próprias faltas, né? Aí o salmista vai dizer: absolve-me das que me são o quê? Ocultas, né? Também da soberba que é que tem, guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei o quê? Irrepreensível, e ficarei livre de quê? De grande transgressão. Então, irmãos, a pergunta que ele faz, né, sobre a afirmação que ele faz, a grande recompensa da palavra de Deus, é que ela nos absolve, né? Ela nos dá a graça do perdão dos pecados, mesmo os pecados ocultos, né? Ela nos livra da soberba, né? Ela nos torna irrepreensível, né? E ela nos faz livre de grande transgressão, né? E aqui no versículo 14 é a consequência da palavra de Deus em nós, né? Aquela palavra que restaura a alma, a palavra que dá sabedoria, a palavra que alegra o coração, a palavra que ilumina os olhos, que permanece para sempre. Essa palavra que é justa, ela, quando chega aos nossos lábios, né? Diz o texto: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração, o que é que tem? Sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e libertador meu, né? Esse Salmo 19, nós temos a revelação geral de Deus e a revelação específica, né? A revelação geral vai dos versículos 1 até o versículo 6, né? Quando Deus usa as coisas criadas para revelar a sua glória. A partir do versículo 7 até o versículo 14, nós temos a revelação específica. Deus, através da sua palavra, o Logos eterno, nosso Senhor Jesus Cristo, trabalhando em nossas vidas e fazendo tudo aquilo que a palavra de Deus tem. Então nós temos 6 títulos, 6 definições da palavra de Deus. Então, irmão, nós vamos nos deter um pouco nesta manhã sobre esse método de estudo chamado de estudo bíblico indutivo, né? Que é o meio que nós temos, né, para meio prático e sistemático de estudar a palavra de Deus. Para tanto, nós temos que conhecer bem essas 3 características. Inclusive, há uma quarta que deveria estar relacionada aqui, mas não está, que é a correlação, né? Então, para que a gente estude a palavra de Deus, seguindo o método de estudo indutivo, né, nós precisamos observar os fatos do texto bíblico, interpretar esses fatos, como também o quê? Aplicar esses fatos às nossas vidas, né? Agora vamos entender o seguinte: a importância desse método de estudo bíblico, né? A importância dele, irmãos, está justamente porque essa palavra, ela foi inspirada por quem? Pelo Espírito Santo, né? E é justamente na dependência do Espírito Santo, na submissão e na direção do Espírito Santo, que nós nos aproximamos desta palavra, né? Não é apenas a questão do intelecto, né? Do conhecimento, né, acadêmico, mas nós precisamos ter a direção, a orientação, né? Precisamos ter a iluminação do Espírito Santo para que essa palavra, né, que só pode e é discernida espiritualmente, ela possa chegar até nós e produzir tudo aquilo que o Salmo 19, a partir do versículo 7 ao 14, faz, né? Então, irmão, nós
vemos que a palavra de Deus, ela nos apresenta Deus e também fala o que Deus requer de nós, né? E o Espírito Santo é quem nos dá essa direção, né? São verdades, né, que são aplicadas à nossa vida, né? E o salmista vai dizer no Salmo 119, no versículo 2, ele vai dizer o seguinte, leia para a gente, irmão Bernardo, Salmo 119, versículo 2. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Mais do que feliz são os que guardam, no sentido de obedecem a sua palavra. O que é que tem mais? Bem-aventurados Os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. e o buscam de todo o coração, né? Então há sempre um envolvimento de todo ser quando entra em contato com essa palavra, né? Quando estudamos a história de Israel, principalmente no período em que Neemias foi convocado por Deus para ajudar o povo, né? No período pós-cativeiro, né? Teve o período antes do cativeiro, o período durante o cativeiro, Neemias atuou no período pós-cativeiro, né? Nós observamos o quanto foi poderoso, transformador, né? O quanto a palavra de Deus impactou o povo e o fez voltar para os braços do Senhor, né? Então, foi através da leitura e da compreensão, do entendimento desta palavra, que a nação de Israel reconheceu seu pecado e se voltou a Deus, né? Alguém, por favor, aí abra a Bíblia, Neemias, capítulo 8, Neemias 8. Neemias, capítulo 8. Neemias. Versículos 2, 5 a 9 e Neemias 9, 2. Neemias. Neemias capítulo 8, versículo 2. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que podiam ouvir com entendimento, no primeiro dia do mês. Só 5 a 8? De 5 a 9, No versículo 2, ele nos diz o quê? E Esdras, O sacerdote trouxe o quê? A lei, a palavra de Deus perante a congregação, né? E aí, tanto homens como o quê? Como mulheres, e de todos os que eram capazes de quê? De entender o que ouviam, né? Era o quê? Era o primeiro dia do 7º mês, né? Agora, versículos de 5 a 9. E Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, pois estava acima de todo o povo. E abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Então Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus. E todo o povo, levantando as mãos, respondeu: Amém, amém. E inclinando-se, adoraram ao Senhor, com os rostos em terra. Também Jesuá, Bani, Serebias, Jami, Acube, Sebatai, Elmias, muita gente, e os levitas explicavam ao povo a lei, e o povo estava em pé no seu lugar. Assim leram o sentido, de modo que se entendesse a leitura. E Neemias, que era governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todo o povo: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus. Não pranteeis nem choreis, pois todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Dá para perceber, irmão, o quanto foi de impactante a leitura e a exposição da palavra diante do povo, né? Um povo que passara 70 anos, né, no cativeiro, estava de volta para a sua terra, né? Saíram da Babilônia e voltaram
para Jerusalém, né? Jerusalém que estava com seus muros caídos, né? Que fora queimada, né? Estava destruída, totalmente arruinada, né? Deus levanta a primeira leva de homens e eles restauram o templo, né? Depois vem Esdras e depois vem Neemias, né? Aí depois Esdras e Neemias se encontram, né? E aí eles levam a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus e expondo a palavra de Deus, né? E no capítulo 9, o versículo 2, nós vamos ver as consequências dessa ação da palavra de Deus. Neemias 9, 2, diz o quê? Da linhagem de Israel, separaram-se de todos os estrangeiros, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Muito bem. Então, irmãos, quando a palavra foi lida e exposta, houve reconhecimento de quê? Dos pecados, né? Eles fizeram confissão, né? E também eles se apartaram de todos os estranhos. Havia muitas coisas, né? Fora do propósito e do plano de Deus. O povo estava realmente, né? Distante do Senhor, mas pela leitura da palavra e exposição da mesma, houve uma mudança, houve uma transformação. E é isso a que se propõe a palavra de Deus e esse método indutivo de estudo bíblico e o método indutivo, né? Que diferença é essa? Veja bem, o método dedutivo é aquele em que o professor prepara a aula e aplica aos alunos, né? Já o método indutivo, ele vem com o enfoque de proporcionar a você, pessoalmente a você, né, chegar às conclusões bíblicas, né? Você não pega prontinho, você vai buscar, você vai pesquisar, você vai estudar, né? E aí, estudando, você vai aplicar esse estudo ao seu coração, né? Para tanto, né, nós vemos o que disse a escritora Antônia Leonora, né? Ela escrevendo sobre esse assunto, ela diz que o estudo bíblico indutivo chamado EBI leva o aluno, o estudante da palavra de Deus, o interessado, a descobrir por si mesmo o significado das Escrituras e relacionar o que descobriu com a sua vida no dia a dia do seu viver, né? Então, irmãos, uma coisa é quando a gente pega prontinho aqui, né? A gente recebe mastigado e é bom demais, né? E outra coisa é quando você vai à fonte, né? Quando você estuda a palavra de Deus, lá no seu quarto, né? Lá no seu cantinho, né? Você reserva um tempo, né? Você se dedica, né? E assim você vai provar essa palavra, né? E veja bem, irmãos, a proposta que está aqui colocada por Missões Nacional, pelo pessoal, principalmente que trabalha na temática da Igreja Multiplicadora, é que cada um de nós, né, sejamos, né, pesquisadores, estudantes, que possamos nos alimentar da palavra de Deus, tanto no estudo pessoal, como também no estudo coletivo, né? Quando estamos estudando a Deus, estudando a palavra de Deus pessoalmente, nós usamos o método indutivo, né? E quando os irmãos já pegam prontinho, aí vem a aplicação do método dedutivo, né? Agora, irmãos, é importante ver e entender que quem ensina, quem nos faz lembrar e quem nos guia em toda a verdade é quem? O Espírito O Espírito Santo, né? Veja aí, por favor, João 14, 26 e 16, 13. João, Evangelho de João, capítulo 14, o verso 26. São palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Dirigida a todos nós. Que diz o quê? Mas aquele Consolador é Espírito Santo, que é o Pai, enviará em meu nome. Vós
ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. São palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E ele nos fala sobre o Espírito Santo, né? Ele diz, mas o Consolador, chamado Espírito Santo, né? A quem o Pai o quê? Enviará em meu nome, né? Quer dizer, o Espírito Santo foi enviado pelo Pai em nome de Jesus, enviado a quem? A nós, né? Esse vos o quê? Ensinará todas as coisas, né? O Espírito Santo é quem nos ensina. Quando a gente se submete à sua vontade, à sua direção, ao seu saber e ao seu poder, né? Ele nos ensina todas as coisas e nos fará o quê? Lembrar de tudo que Jesus tem dito, né? Tudo que Jesus nos revela, tudo que Deus nos fala na sua palavra, o Espírito Santo, ele nos faz lembrar. Tanto ele ensina, como ele nos faz lembrar. Mas também ele faz outra coisa maravilhosa, é o capítulo 16, o versículo 13. Ele faz o quê? Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que ele tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Quando vier, o Espírito Santo já veio, já lá no Pentecostes, né? Ele já está conosco e já está em nós. Ele veio, né? O Espírito amado também, além de Consolador, é chamado o Espírito da Verdade. Ele vai o quê? Vos guiar em toda a verdade, né? Que professor extraordinário, né? Que graça nós temos da parte de Deus, né? Porque você, meu irmão, enquanto serve uma serva do Senhor, você é templo, morada, você é santuário do Espírito Santo, né? Então o Espírito Santo, ele lhe ensina a palavra, ele lhe faz lembrar a palavra e ele lhe guia em toda a verdade. Na medida que você se dispõe, né, a buscar essa palavra, a estudar essa palavra e a se alimentar dessa palavra. Então, é imprescindível, né, que nós tenhamos a direção total do Espírito Santo.